Nesta edição, o Prêmio Nobel de Física vai para cientistas que realizaram novas descobertas na área da cosmologia. E ainda, as notícias da região, os destaques do esporte e nossa coluna de carreira e oportunidades vai responder às dúvidas enviadas em nossas redes sociais. Agora no Jornal Super News. Olá, bem-vindo ao Jornal Super News. Desta quarta-feira, 9 de outubro, foi divulgado ontem o Prêmio Nobel de Física. Os estudos no campo dos cosmos do canadense James Peebles e da dupla Michel Mayor e Didier Queloz rendeu aos 3 cientistas o Prêmio Nobel de Física ontem em Estocolmo, na Suécia. Michel Mayor e Didier Queloz, astrônomos suíços, descobriram o primeiro planeta extrasolar, o 51 Pégase, em 1995, utilizando um método da velocidade radial. Foi dessa descoberta que trouxe aos 3 cientistas o Prêmio Nobel de Física, atribuído aos 3 também pelas novas teorias em cosmologia e pela descoberta do planeta extrasistema solar na órbita de uma estrela como o Sol. O que vai render também aos 3 um prêmio de cerca de R$3.720.000. Já o Prêmio Nobel de Medicina desse ano foi concedido aos cientistas norte-americanos nascidos em Nova York, William Kaelin, especialista em medicina interna e oncologia, e Egres Smenza, pediatra, e o britânico Peter Ratcliffe, nascido em Lancashire, perito em nefrologia. Eles descobriram como as células sentem-se adaptadas à disponibilidade de oxigênio, um trabalho que revela os mecanismos moleculares que demonstram como as células se adaptam às variações do fornecimento de oxigênio. O título do Prêmio Nobel de Medicina foi anunciado na última segunda-feira, também na cidade de Estocolmo, na Suécia. Essas informações são da Agência Brasil e da agência japonesa NHK. Agora, a previsão do tempo. As temperaturas em Valadares continuam próximas dos 35 graus esta semana, mesmo com tempo nublado por aqui. Na capital mineira, condições favoráveis para pancadas de chuva nesta quarta, quinta e sexta-feira. Situação também que se repete no litoral brasileiro, em parte do sudeste, numa faixa que se estende da parte mais ao sul da região sudeste, passando pelo centro-oeste, chegando ao estado do Amazonas. Agora a notícia aqui da região: uma pessoa morreu na tarde de ontem em um acidente na BR-116, no sentido Valadares-Frei Inocêncio. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista de um utilitário, um veículo Pampa, teria tentado realizar uma ultrapassagem em um local proibido quando perdeu o controle e foi atingido por uma carreta que vinha do sentido Valadares-Frei Inocêncio. Um ônibus também chegou a bater contra a traseira do veículo. O motorista do veículo, que tinha 28 anos de idade, morreu antes da chegada do socorro. Ele ficou preso às ferragens. No próximo bloco, os destaques do esporte com Luiz Gustavo. Voltamos em instantes. De volta com o Jornal Super News, agora para saber os destaques dos gramados brasileiros com Luiz Gustavo. Gustavo, é com você. Grande abraço, Júlia, a todos que acompanham o Jornal Super News desta quarta-feira. Eu começo falando do Cruzeiro. Equipe celeste que entra em campo logo mais às 9h30 da noite, jogo contra o Fluminense no Gigante da Pampulha, no estádio do Mineirão. Jogo importantíssimo para as pretensões celestes no Campeonato Brasileiro, afinal de contas o Cruzeiro que luta contra o rebaixamento e precisa mais do que nunca da vitória contra a equipe carioca para poder tentar se aproximar do Ceará, que é a primeira equipe fora da zona da degola. O técnico Abel Braga que vai ter alguns problemas, não terá Thiago Neves suspenso, nem também o zagueiro Kaká, que tomou o 3º cartão amarelo na partida contra a equipe do Internacional no último final de semana e também ficará de fora do jogo de logo mais contra o Fluminense. A grande novidade pode ser a volta de Dedé no lugar do Kaká, portanto vai formar a zaga
com o Fabrício Bruno. Na frente, o Abel Braga pode ter como mais um atacante o Sassá para poder formar a dupla com o Fred. Enfim, essas são as especulações da provável escalação do Cruzeiro para o duelo de logo mais contra a equipe do Fluminense. O Fluminense que, por sua vez, vem muito tranquilo. 5 pontos de distância da zona de rebaixamento, vem de 2 vitórias seguidas, portanto, Fluminense que vai tentar se distanciar ainda mais das equipes que estão na zona de rebaixamento neste momento do Brasileirão, já o Cruzeiro que vai tentar iniciar a sua reação no Campeonato Brasileiro, como disse. Jogo muito importante, promessa de casa cheia, mais de 30 mil ingressos já foram vendidos e vamos aguardar o desdobramento dessa partida entre Cruzeiro e Fluminense. O Atlético que se prepara para poder encarar uma outra equipe carioca, porém o Flamengo é o galo que encara o líder da competição e dono do melhor futebol do Brasil amanhã no Maracanã, e o técnico Rodrigo Santana já deu mostras de que vai repetir mais uma vez o esquema no qual ele adotou na partida do último domingo contra a equipe do Palmeiras no Allianz Parque. No treinamento de ontem na Cidade do Galo, o que foi visto foi um treinamento mais específico na retomada da bola para poder atacar a equipe adversária, algo que foi reclamado por boa parte dos jogadores após a partida contra a equipe do Palmeiras. O Galo que sentiu muita falta de mecanismos ofensivos para poder agredir ainda mais a equipe do Palmeiras, principalmente no segundo tempo. Pode ter Vinícius e Casares no meio de campo, mas isso tudo só saberemos amanhã contra a equipe do Flamengo. É isso, Júlio. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Gustavo. E no próximo bloco, o Daniel Magalhães vai responder as suas perguntas enviadas por meio de nossas redes sociais sobre carreira